Bom dia, são 9h48. Está começando o Manhã CMJ, seu programa diário da Rádio e da TV Câmara. Muita informação e serviço para você pelo site da Câmara, pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Participe do nosso programa, mande seu recado por qualquer uma das nossas plataformas. Se tiver alguma reclamação ou solicitação, passa para a gente que sua mensagem chegará aos vereadores. Em caso de denúncia, você pode utilizar nossa ouvidoria. É só clicar na capa do nosso site www.jati.gov.leg.br. Você também pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é o 64 99279 1371. Além das notícias desta manhã e da Câmara, hoje teremos os boletins Resumo Esportivo e Momento Cultural. O Manhã CMJ tem reportagem e produção de Paulo Sérgio PC, Thalisson Novaes, Sosterian Fernandes e Wellington Cândido. Na técnica e comandando os transmissores, Jorge Assis. Edição e apresentação, Francisco Cabral. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. O Dia da Natação, Dia Mundial da Astronomia, Dia Mundial do Combate ao Câncer. Lembrando que hoje, excepcionalmente, não teremos o Boletim Saúde em Dia. E hoje também é o Dia Nacional do Sistema Braille. São 9h50. Vamos agora às principais notícias desta manhã, Jorge. Depois de uma série de votações do Brasil se distanciando de uma ofensiva internacional para isolar o presidente Vladimir Putin, os países ocidentais estão preocupados com o posicionamento ambiguamente pró-Rússia adotado pelo governo de Jair Bolsonaro. Nesta semana, o Itamaraty optou pela abstenção diante da proposta de suspender a Rússia de sua vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU, destoando de praticamente todos os governos sul-americanos. Se não bastasse, o Brasil evitou, condenar explicitamente Moscou pelas atrocidades descobertas em Bucha, cidade na periferia de Kiev, onde valas comuns foram encontradas com dezenas de corpos. Na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, G20 na Unesco, e em outros organismos internacionais, a postura brasileira tem sido a de evitar um isolamento completo da Rússia. O argumento usado pelo Brasil de que precisa ter acesso aos fertilizantes russos para a agricultura não convence as diplomacias estrangeiras. Os europeus também importam o produto e estão buscando driblar a dependência em relação a Moscou com novos fornecedores, incentivando a agricultura orgânica e ampliando a produção doméstica. As informações são de Jamil Chad, repórter e colunista do UOL na Suíça. A intervenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, para liberar recursos federais para a compra de equipamentos de robótica foi confirmada ao jornal Folha de São Paulo pela secretária de Educação de Flecheiras, uma das cidades de Alagoas beneficiadas. Segundo Maria José Gomes, a prefeitura também contou com a consultoria de uma assessora parlamentar municipal ligada ao vereador João Catunda, aliado de Lira e filho do dono da empresa que forneceu os kits. Essa consultoria teria colaborado nos trâmites burocráticos para a liberação dos recursos. Como o jornal revelou, Flecheiras é uma das 7 cidades alagoanas que já receberam no total 26 milhões de reais de recursos do Ministério da Educação para a compra de kits de robótica, apesar de vivenciar graves deficiências na oferta escolar. Todas as prefeituras contrataram a mesma empresa da família do vereador aliado de Lira para o fornecimento dos equipamentos e cursos de formação de professores. Com a economia fraca, trabalhadores da iniciativa privada enfrentam dificuldades para reajustar salários acima da inflação. Houve uma piora acentuada em 3 anos. Em 2018, apenas 9% das categorias não haviam conseguido aumento além da inflação.
Em 2021, o índice cresceu mais de 5 vezes para 47%, segundo dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A piora coincide com o período da pandemia de Covid-19. Especialistas afirmam que a inflação acelerada e a retomada lenta da economia são fatores que têm prejudicado os empregados nas negociações. Os dados mostram que em 2021 apenas 15% dos reajustes negociados resultaram em ganhos reais acima da inflação. Outros 47% dos acordos ficaram abaixo do INPC, que serve de referência para reajustes salariais, enquanto 38% tiveram correções exatamente conforme a inflação, nem ganharam, nem perderam. São 9h54. Vamos agora às notícias da Câmara, Giorgio. A vereadora Marina Silveira solicitou à administração municipal que a rede pública de saúde coloque à disposição o medicamento homeopático contra os sintomas da dengue, também conhecido como gotas profiláticas. Diante dos casos de dengue que já estão surgindo em nossa cidade, visto estarmos no período chuvoso, época propícia à proliferação do mosquito transmissor, a medida é necessária, pois a dengue é uma doença grave que pode causar mortes, justificou ela. Esse medicamento tem a finalidade de diminuir os riscos de complicações hemorrágicas em caso de infecção, controlar os sintomas e atenuar o quadro febril e dores no corpo. O vereador Abimael Silva reivindicou a implantação de uma maternidade municipal em Jataí. O objetivo é atender e dar uma atenção especial desde o acompanhamento do pré-natal até o nascimento às gestantes do município. Além de diminuirmos a demanda desses serviços no Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho, será permitido o melhor atendimento nas situações de média e alta complexidade, disse ele. A maternidade municipal promoverá um local próprio para as gestantes, sem ter que se misturar com pacientes do antigo Hospital das Clínicas com outros tipos de enfermidade. O vereador Vicente Mantelli requereu à Prefeitura adesão ao programa de residência profissional agrícola, o Agro-Residência do Governo Federal. O programa é destinado à qualificação de jovens estudantes e recém-egressos dos cursos de ciências agrárias e afins, apoiando projetos de residência elaborados e coordenados por instituições de ensino. A intenção é inserir os beneficiários no ambiente real de trabalho por meio de treinamento prático, orientado e supervisionado, propiciando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao exercício profissional. O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a instalação de uma lixeira de coleta de lixo na porta da Escola Municipal Clobertino Naves da Cunha, no povoado de Naveslândia. De acordo com o parlamentar, a implantação de uma lixeira naquele local contribuiria para deixar a porta da escola mais limpa e mais agradável a alunos, pais, professores e àqueles que passam pelo local. Além disso, o acondicionamento do lixo correto irá contribuir no período chuvoso para conter a proliferação de insetos causadores de doenças, declarou o vereador. São 9h57. Então vamos a um pequeno intervalo e logo estaremos de volta com o resumo esportivo, hoje sob o comando de Paulo Sérgio PC. E comentários de Genilson Pereira. Tablets e smartphones. Com o app, a Justiça Eleitoral economizou R$40 mil, já que reduziu a quantidade de impressão de títulos físicos e certidões. Os mais de 500 mil eleitores que fizeram o download do app de julho até agora também deixaram de gastar cerca de R$11, o custo médio para ir até um cartório eleitoral. A economia total para os cidadãos passa dos R$5,5 milhões.
Você também vai perceber que o aplicativo ficou ainda mais seguro. Passou a exigir uma senha de acesso e não exibe mais a foto do eleitor em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Mas em breve, a imagem poderá ser inserida com autorização do eleitor. A gente deve evoluir o documento para que o eleitor insira esses dados no momento que está fazendo a emissão ou em algum momento durante a utilização do dispositivo, né, do aplicativo. Seja uma validação biométrica para a exibição da foto, seja no preenchimento de dados biográficos que vão aparecer depois no título emitido. Essa é a ideia. E com isso a gente preserva de forma mais adequada os dados do eleitor, né? E não para por aí. A expectativa é de que até as eleições o e-título também tenha uma central de notificação. Se você receba notificações gerais sobre a eleição, informações que sejam relevantes para o dia do pleito, e isso só vai estar disponível se você efetivamente baixar o documento e estiver com ele no dia da eleição. Olá, muito bom dia para você, internauta. Está entrando no ar o nosso resumo esportivo, aqui com eles, né, os comentaristas do esporte. Meu amigo Francisco Cabral está com a gente. Muito bom dia. Muito bom dia, PC. É um prazer ter você de volta aqui no comando do nosso resumo esportivo, que o nosso Wellington está num compromisso pela Câmara aí fora da nossa cidade, o Wellington Cândido Internacional. Bom dia também para o nosso Genilson Pereira. Bom dia, PC, bom dia, Francisco, bom dia a todos os internautas. Hoje começa, né, esse final de semana começa aí o Brasileirão, tão sonhado, tão esperado por todos os torcedores, né, o sonho do Vila Nova começa hoje. Final de semana tem Goiás, tem Atlético, que sonha por permanência, sonha por algo mais dentro da competição. Aí, e eu, claro, aqui substituindo, né, o nosso colega Wellington Cândido, que viajou a trabalho. Eu estou aqui com muito prazer novamente nos estúdios da TV Câmara para falar com vocês aqui, que são grandes especialistas nas áreas esportivas pelo Brasil, pelo mundo, né, Genilson? E vamos começar falando aqui, Francisco e Genilson, de uma situação que aconteceu ainda na final do Campeonato Goiano, em que o Atlético Goianiense foi campeão em cima do Goiás, jogando lá na Serrinha, no campo do Goiás, e aí o presidente do Goiás andou falando besteira pela imprensa, né, inclusive nas suas redes sociais, dizendo que a Confederação Goiana de Futebol era um lixo. E aí, depois de várias pressões em cima do presidente, ele resolveu voltar atrás e divulgar nas suas redes sociais um pedido de desculpas, mas o homem, Genilson, é casca grossa, se desculpou, mas disse que vai continuar criticando. Agora veja bem, tudo o que ele fez ingenuidade, falta de experiência. Agora você vai se desculpar? Desgastou? Não justifica um erro de arbitragem você jogar toda a culpa em cima de um órgão. Erro de arbitragem tem por todos os lados. O Goiás já foi beneficiado por arbitragem muitas das vezes, já foi prejudicado, o atleta também foi prejudicado. Acho que devemos, como cartolas, como dirigentes, tem que agir de outra forma. Cobrar, mas cobrar assim de outra forma. Não cobrar da maneira como o seu Paulo Rogério Pinheiro cobrou da federação. Falando que a federação no lixo, que ele iria jogar o troféu na pós-federação. Tanto é que veio o castigo, né? O troféu foi para o Antônio Senhora, foi para Campinas, né? Então ficou muito ruim para a entidade do Goiás Esporte Clube essas declarações do presidente Paulo Rogério Pinheiro. Francisco, as declarações do presidente do Goiás, né, as declarações, inclusive, citando palavras chulas em relação à Federação Goiana de Futebol, e aí, nesse momento que ele pede desculpas nas redes sociais, mas ele disse que vai continuar criticando a situação da Federação Goiana de Futebol em relação ao Campeonato Goiano. Isso, a crítica é livre, né? Mas ele tem que saber o que falar. Mas é um presidente ainda jovem, né? Que tem muito que aprender, embora ele possa aprender em casa, né? Pois é filho do grande Ailê Pinheiro, que é quase um pioneiro do Goiás, né? Foi o presidente que elevou o status do Goiás a time como quarta opção de Goiânia a ser hoje o maior clube de Goiás, né? O clube de maior torcida e o de maior glórias, o maior número de títulos goianos.
Então, em casa mesmo, ele tem a condição de aprender, de ganhar mais experiência, porque há certas coisas que você não pode falar ou hoje em dia colocar no Twitter de forma atabalhoada e de cabeça quente, né? E muito grosseira, por sinal, né? Exatamente, ele tem que pensar antes, talvez ter alguns assessores para aconselhá-lo, porque senão o grande prejudicado será o clube. O nosso comentarista Genilson Pereira começou aqui falando da questão dos jogos, né? Amanhã começa o Campeonato Brasileiro de 2022 e nós temos aí um grande jogo já para um time goiano, o campeão goiano Atlético Goianiense, que vai jogar em casa e enfrentar nada mais, nada menos que o Flamengo nesse primeiro jogo. Genilson, o que esperar dessa partida? E já adiantando para vocês aqui que as casas de apostas, né? Ou seja, os goianos em si principalmente, estão apostando mais na vitória do Atlético Goianiense. Olha, pega um Flamengo todo pressionado, pega um Flamengo cheio de crise, pega um Flamengo, a meu ver, uma grande equipe do futebol brasileiro, grandes investimentos, maior torcida do futebol brasileiro, quem sabe até do futebol sul-americano. É uma camisa pesadíssima, de grandes conquistas, grandes títulos, mas que está o Edson, os volantes zagueiros do Flamengo, ex-Fluminense, deu uma declaração muito inteligente, que respeita o Flamengo pela tradição, por tudo que é, mas dentro de campo é 11 contra 11 e todos são seres humanos. Realmente o Atlético, tecnicamente, hoje vive no melhor momento que o Flamengo. Mas time por time o Flamengo é superior, não devemos pensar nisso. No Campeonato Brasileiro no ano passado, o Atlético deu uma sapecada no Flamengo. Não sei se foi na estreia. Agora esse ano eu vejo um jogo complicadíssimo para o Atlético, um jogo muito equilibrado, mas eu tenho aí a convicção de apontar ainda o Flamengo como favorito para vencer o jogo. Mesmo com as dificuldades, mesmo com o rachamento que está no elenco do Flamengo, a meu ver, parece que os jogadores não querem assimilar aquilo que o Paulo Souza está pedindo, mas o Flamengo ainda é o Flamengo. A grande torcida do Flamengo irá pressionar, lotar o Ancioli. Eu vejo o Flamengo como favorito para vencer. Francisco, esse jogo mostra também esse pequeno favoritismo, vamos dizer assim, do Atlético Goianiense, que joga em casa, os goianos desacreditados nas últimas apresentações do Flamengo, que perdeu o Campeonato Carioca, né? E no jogo não foi muito bem nessas questões. E aí o Atlético Goianiense mostrou, né, que deu uma reabilitada, ganhou aí os 5 últimos jogos, sempre marcando gols, e ao contrário para o time do Flamengo. Atlético que foi campeão goiano recentemente, agora foi jogar pela Sul-Americana, aplicou 4-0 na LDU, chega com moral em cima do Flamengo para este jogo. Exatamente. Ontem eu comentava aqui com o Wellington Cândido que o Atlético vive um momento de euforia, né? Depois de ser campeão, goleou a LDU e está jogando com alegria, né? Com felicidade. E o Flamengo vem de uma derrota no estadual, né, na final para o Fluminense, e de uma vitória lá no Peru pela estreia na Libertadores, mas durante o jogo com o Sporting Cristal, você não via nenhuma alegria no semblante dos jogadores do Flamengo. Jogou, se esforçou, né, com garra, mas sem alegria. Mesmo a comemoração dos gols era algo assim protocolar. Alguns jogadores realmente não deram nenhum sorriso. Os 3 jogadores substituídos nem olharam para a cara do técnico Paulo Souza, né? Saíram sem reclamar, mas saíram direto para o banco e não olharam para a cara do português. A situação é difícil hoje na reapresentação dos jogadores para o treino da manhã. A torcida cercou os carros, todos protestaram contra os jogadores. Só deixaram o uruguaio de Arrascaeta passar, né? Esse aí, eles disseram, né? Esse aí, não, a gente não precisa. Esse é intocável pelo momento, né? E essa questão do português no Flamengo, automaticamente que a gente vê, né, a questão dos jogadores mais experientes, os craques do Flamengo, por exemplo, que parece que não estão contentes com a situação em que o técnico tem feito nas partidas. Com isso, esse descontentamento, automaticamente, que os jogadores são influentes nessa questão, né, Genil? Você que foi jogador profissional sabe disso, em que os jogadores também, eles se unem em relação àquilo que o técnico não está trazendo de bom e que eles não estão gostando. Com isso, nós temos aí a notícia da imprensa esportiva nacional, que já divulgou, né,
que o Jorge Jesus está vindo para passar o carnaval no Brasil e que vai marcar uma reunião com a diretoria do Flamengo. Pode haver, então, agora, nos próximos dias, essa questão de retirada do técnico português do comando do time do Flamengo, Genilson. É um grande sonho, né, de todo flamenguista, da direção do Flamengo. Agora, o Paulo Souza mexeu muito nos líderes do Flamengo. Os líderes dentro de campo. Ele mexeu no Diego, goleiro. Ele mexeu no Arão, bancou Arão. Ele bancou o Everton Ribeiro. Ele bancou Diego Ribas também. Diego Ribas. Então ele mexeu na panelinha, nos líderes do elenco do Flamengo. Então isso aí gerou um descontentamento entre o grupo. Então, com certeza, o grupo está rachado. Ali é visivelmente. O Francisco foi muito feliz na sua colocação no quanto ao Sport Cristal, os gols do Flamengo. Não houve aquela felicidade. Você sente o Palmeiras, quando faz gol, todo mundo vai abraçar, vai pro lado do treinador, todo mundo abraça, grita, sabe? Sim, a combinação do Flamengo foi diferente. Né? Foi igual foi um protocolo. Assim, fez a obrigação, fez o gol. Isso. Então, realmente, é visivelmente que tá rachado o elenco. Bom, a questão do Jorge Jesus, se for contratado, se deu bem no Flamengo. Só que hoje não é que ele não vai pegar mais aquele time que ele pegou em 2019. Vai pegar uma equipe mais envelhecida e perdeu muitos jogadores que eram titular naquela época. Exatamente. E os problemas disciplinares também. Ontem o Rodinei foi flagrado em uma festa e ainda fez gestos obscenos para o torcedor que fotografou a cena. Há pouco tempo o zagueiro Léo Pereira também tinha sido flagrado numa festa na véspera de um treino, né? E assim como no Corinthians, os jogadores também reclamam dos 2 períodos de treinamento, cedo e à tarde, muito cedo eles acham. E as regras que esses treinadores portugueses, no caso Paulo Souza no Flamengo e o Vitor Pereira no Corinthians, são regras mais rígidas de comportamento, eles também não estão gostando. São problemas parecidos. Ontem a torcida esteve no CT do Corinthians também para fazer exigências. Exatamente, e a gente vê essas punições, né, que os times acabam levando aos seus jogadores por indisciplina, como foi recentemente agora com o Jô, né, que aprontou, desapareceu, não apareceu nos treinamentos, né, acabou sendo multado. O técnico do Corinthians não aceitou as justificativas e aí são jogadores, né, que não têm aquela consciência de que precisa cumprir aquilo que é pré-determinado pela diretoria do clube. Exatamente. Então, os 2 maiores clubes do Brasil, assim, vivendo essa crise interna. A diferença é que o Flamengo, por ter um elenco melhor, mesmo com esses problemas, ele consegue vencer alguns jogos, né? E nesse jogo de amanhã, a única vantagem do Flamengo é ter um elenco muito melhor, porque a empolgação vai estar do lado do Dragão, né? E é uma pena, com certeza, né, que o jogo não seja no Serra Dourada, porque caravanas de Jataí sairiam daqui para ver esse jogo, porque a torcida do Flamengo é muito grande aqui no nosso município, e enquanto que no Antônio Ascioli, no máximo 13 mil pessoas poderão adentrar, e eles até diminuem um pouco a carga de ingressos por medidas de segurança, né? Aí, e esse jogo de Atlético Goianiense e Flamengo, né, pelo Brasileirão, primeira rodada, já estão com os ingressos praticamente estourados, né? Quando abriu a venda de ingressos, foi vendido 7.100 ingressos rapidamente. Onde o Flamengo joga é multidão. Concordo com o Francisco, que deveria ter, infelizmente, não temos o Serra Dourada pronto. Infelizmente. Parece que vem se arrastando há muito tempo. Apenas o Vila Nova já mostrou interesse em jogar lá esse ano. Os outros querem jogar o Goiás na Serrinha com a capacidade de 14.800 torcedor. O Atlético da mesma forma, quer dizer, perde muito quando um Flamengo, um Cruzeiro vem jogar aqui. Quer dizer, poderia ganhar muito mais, que no Serra Dourada ele ia lotar 60 mil torcedores, sei lá, 45 mil torcedores. Com certeza a carga ia lotar. Brasília também, às vezes, vender esse jogo para Brasília, ganharia um dinheiro também, né? Mas, infelizmente... Eles fizeram a proposta, mas o Adson não quis levar. O presidente do Atlético não quis levar para Brasília. Tá, e ainda falando do Brasileirão, que começa amanhã, né? Nós temos aí essa primeira rodada, Campeonato Brasileiro 2022, que terá 38 rodadas, né, Francisco? E amanhã começa, então, o Brasileirão. Nós temos o Fluminense e Santos, que o Fluminense vai jogar em casa, enfrentando o Santos aí amanhã às 16h30, Atlético Goianiense e Flamengo às 16 horas, Palmeiras e Ceará
se enfrentam amanhã às 21h30, Coritiba e Goiás se enfrentam às 11 horas do domingo, Botafogo e Corinthians também no domingo às 16 horas, Atlético Mineiro Internacional 16 horas domingo, Fortaleza e Cuiabá às 18 horas do domingo, Avaí América Mineiro domingo 19 horas, São Paulo e Atlético Paranaense domingo também às 19 horas, Juventude e Bragantino fechando aqui a primeira rodada do Brasileirão 2022, joga aí às 20 horas de segunda-feira, Francisco. O destaque aí é a estreia do campeão brasileiro, que é o Atlético Mineiro, no domingo, né? Contra o Inter, bem fragilizado. Fez uma péssima partida na estreia da Sul-Americana. E a expectativa, né, mesmo nas rádios do Rio Grande do Sul, é de goleada para o Galo. Mas eu acredito que o técnico uruguaio do Inter, o Cacique Medina, vai arrumar uma retranca ali para pelo menos perder de pouco, quem sabe conseguir um empate no Mineirão. Aí, o Genilson Pereira, o Goiás, que vai jogar fora de casa, essa primeira rodada vai enfrentar o Curitiba às 11 horas da manhã, quer dizer, um horário que vai estar bastante calor, né? Tem feito sol muito quente nesse horário, e o Goiás que enfrenta vários problemas para entrar em campo. Vários problemas, não tem só força máxima, não tem só força ofensiva, perdeu os dois centroavantes, Nicolas e Pedro Raul, o melhor atacante, Vinícius, também não joga. Vai entrar totalmente desfigurada a equipe do Goiás. Mas aquilo que eu estava falando, 38 rodadas, termina dia 13 de novembro, o Campeonato Brasileiro. Agora é hora de você ter elenco. Não adianta, tem que ter elenco, não adianta a quantidade, tem que ter elenco de qualidade. Para você ter reposição, para o time não sentir tanto. O Goiás vai sentir. Realmente, para mim, o Curitiba é favorito. Aí, exatamente. Falando agora da Copa Sul-Americana, né, nós tivemos aqui os jogos que aconteceram ontem, Francisco, Cuiabá, né, que fez 2-0 no Melgar. E o River Plate, jogando em casa, perdeu para o Racing por 1-0. Mas esse é o River Plate do Uruguai, né? Exatamente. Ele não tem 1/10 da capacidade do verdadeiro River Plate, né? O da Argentina. E o Racing da Argentina é um dos grandes clubes do país vizinho ali, né? Então foi um resultado normal. O Cuiabá fez um grande jogo, é um dos jogos que eu vi ontem, né, da Sul-Americana e da Libertadores. O Cuiabá fez um grande jogo, a estreia do time em competições internacionais. O Cuiabá fez apenas 2-0 nos peruanos do Melgar, mas poderia ter feito mais. E demorou para fazer, só com um pênalti lá com o Elton, aquele centroavante que jogou no Vasco e rodou no Goiás. Ele fez os 2 gols do Cuiabá, que poderia ter ganhado de mais gols em cima desse time do Peru, que é muito fraco. E a gente falava, Genilson Pereira, aqui ainda no campeonato passado sobre o time do Cuiabá, que é o time empresa, como você vinha falando sempre aqui, que há os investimentos grandiosos nesse clube, e o Cuiabá que está aí disputando aí esse campeonato e que chegando, né? Já ganhou o primeiro jogo, está com moral o time e tem lá os seus investimentos. Uma competição inédita, né? Inédita ontem, né? O Cuiabá ganhou, venceu. Tem um time que entra no Brasileirão a princípio para não cair. Equipe comparada à Atlética, Goiás, né? É o primeiro sonho de uma equipe que entra. Mas pode sonhar mais alto, de repente pode fazer mais alguns investimentos, virou clube empresa. Realmente uma região não tinha futebol praticamente, região do Mato Grosso, hoje tem um representante, conseguiu manter na Série A e beliscar a Libertadores, né? Então vem forte também. Esse Brasileirão vai ser tecnicamente muito forte. Em um outro jogo, né, o Iacucho jogou em casa, enfrentou o São Paulo, o São Paulo venceu o jogo aqui por 3-2. Ali o jogo foi acirrado, viu, Francisco? O São Paulo fez a sua estreia com o time reserva, né? Ele não levou. O Rogério Ceni resolveu poupar aquele time que perdeu para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista e fez uma partida também ruim. É claro, o time não tem aquele entrosamento e a qualidade dos titulares, mas acabou conseguindo a vitória no finalzinho com um pênalti do goiano, que o goiano Luciano acabou marcando para o São Paulo e conseguiu largar bem na Sul-Americana num jogo que ele poderia ter perdido, né? Exatamente. Agora, Francisco, o São Paulo, que sofreu aquela derrota, né, muito feia para o Palmeiras no final do Paulistão, né, recentemente, e isso faz com que o time do São Paulo sofra aí, né, por exemplo, entre em campo desacreditado, ou os próprios jogadores também,
Porque nesse jogo aqui mostra que o São Paulo ganhou apertado, ou seja, fez 3 gols, mas tomou 2. O time já entra abalado e pressionado, né, pela derrota pelo grande rival, para o grande rival, né, perdeu um Campeonato Paulista ele levando de 4-0 na final é algo que realmente deixa o moral da tropa, né, lá embaixo. Mas o São Paulo, o importante é que conseguiu os 3 pontos lá no Peru, em Lima, e trazer esses 3 pontos. E quando a gente lembra que o grupo, da fase de grupos da Sul-Americana, só classifica o primeiro colocado, então essa vitória foi importantíssima e talvez nos próximos jogos, jogando já com a mentalidade mais recuperada, né? O time pode então sair em primeiro desse grupo e avançar na Sul-Americana, que é o título possível para o São Paulo esse ano, porque no Brasileiro o elenco dele não é páreo assim para o Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Aí um outro jogo ainda na Sul-Americana, o Metropolitanos jogou contra o Lanús, empataram em 0-0, né? E nós tivemos um outro jogo aqui, o Barcelona foi jogando em casa, fez 4-2 no Montevidéu. O Barcelona é um dos bons times da Sul-Americana, foi eliminado pelo América Mineiro na pré-Libertadores, né? E fez a semifinal com o Flamengo do ano passado na Libertadores. Não é um time bobo, não. Fez 2 semifinais de Libertadores nos últimos 4 anos. Aí um outro jogo de muitos gols, Francisco, meia dúzia, né, de gols nesse jogo. O Guairenha, né, que enfrentou aí o Independiente de Medellín e acabou ficando no 3-3. Todo mundo esperava aí uma vitória fácil do Independiente de Medellín, que tem mais tradição com o Guairenha, que, né, que está estreando em competições internacionais, o time do Paraguai, mas ficou no 3-3, uma surpresinha de leve aí na estreia da Sul-Americana. Aí, da Sul-Americana, vamos falar um pouquinho aqui das eliminatórias da Copa Feminina da Europa, Francisco. Teve goleadas, né, nesses últimos jogos e não é para se acreditar nas goleadas que aconteceram, né? Em alguns jogos aqui, por exemplo, o Bósnia, que jogou com o Azerbaijão, fez 1-0, né? A Bulgária jogando com a Turquia venceu fora de casa por 2-0, né? E aqui teve o jogo da Geórgia e a Suécia, e foi uma goleada de 15-0, Francisco. Quase inacreditável, né? 15-0 hoje no futebol profissional feminino, hoje já na Europa já foi profissionalizado, né? Como no Brasil, recentemente. E a Suécia, que já foi campeã mundial, já ganhou medalha olímpica, né? Não teve dó da Geórgia, né? Que era uma equipe, era de um país que fazia parte do bloco soviético, né? Da União Soviética, e ficou independente há pouco tempo. E a Suécia não perdoou. Exatamente. Em um outro jogo, Francisco, né? O Borussia jogou com a Islândia e aí o Borussia perdeu em casa, foi uma cocada também de 5-0. Noruega, 5, Kosovo 1, também foi goleada. Sérvia 4, Israel 0, Albânia 0, Bélgica fora de casa 5, mais uma goleada. E aí Polônia e Armênia, Francisco, 12-0 para a Polônia. Tem um desequilíbrio ainda muito grande entre as equipes, porque alguns países o futebol feminino se desenvolveu muito, né? Inclusive em alguns deles, o futebol feminino tem mais títulos e mais respeito do que o futebol masculino. E a Polônia, que está num estágio mais avançado, não teve dó da Armênia. Aí, falando agora, Francisco, da Copa do Brasil, né? Terá os próximos jogos aí já na terceira fase e nós temos aí, né, essa grande premiação, que é um torneio que todos os clubes, né, tentam chegar a esse torneio, inclusive pela questão financeira, principalmente os times pequenos, né, que tem uma estrutura muito pequena, que conseguem aí essas classificações e entram para disputar aí a Copa do Brasil e ficam animados com essa questão financeira, né? A terceira fase, por exemplo, que oferta aí 1.900.000 para cada clube, e nós temos alguns clubes, né, pequenos, como CSA, né, Brasiliense, o Ceilândia também, né, Francisco? É um dos clubes que está aí na terceira fase da Copa do Brasil. A grande chance dos times de menor investimento no Brasil, porque eles não têm o patrocínio que os grandes têm, não tem cota de TV,
principalmente os clubes da Série A. Você vê, por exemplo, o Grêmio, que caiu para a segunda divisão, automaticamente ele deixa de ganhar aí cerca de 70 milhões só por ter sido rebaixado. E você imagina a vida, então, desses times pequenos. Então, a Copa do Brasil, às vezes, é a tábua de salvação que salva as finanças de um clube por 1 ou até 2, 3 anos. Aí, Francisco, vamos falar. O Ceilândia, por exemplo, que é um time do Distrito Federal, um time pequeno, não tem grande estrutura. Na terceira fase da Copa do Brasil, com esse rendimento, vamos dizer assim, que vem para o cofre do clube, há, por exemplo, aí, o Ceilândia, nas disputas dos próximos torneios, dos próximos campeonatos, vir com um time melhor, com maior estrutura em relação aos prêmios que tem recebido da Copa do Brasil? Isso, se ele administrar bem esses recursos que entram, oriundos da CBF, ele pode realmente formar um time que pode aumentar a hegemonia dele dentro da unidade da federação, né, no campeonato regional, e também garantir mais participações nas próximas Copas do Brasil e, com isso, entrar num círculo virtuoso, né, que ele vai continuar recebendo esse aporte financeiro e poder mudar assim, de patamar no futebol brasileiro. Agora, Francisco, o sorteio para o Goiás nessa terceira fase da Copa do Brasil não foi muito bacana, né? O Goiás vai pegar uma pedreira, vai pegar o Bragantino já nessa terceira fase. O que esperar desse time do Goiás, praticamente fragilizado, com tantos problemas, e aí na terceira fase da Copa do Brasil enfrenta uma pedreira que é o time do Bragantino. É o ano que começou tão bem para o Goiás, de repente entrou numa maré de azar, né? Logo na final contra o Atlético, já foram machucando todos os seus melhores jogadores, desfalques, principalmente no último jogo lá dentro da Serrinha, que favoreceram o Atlético, claro, que o Atlético tinha condições de ganhar mesmo com o Goiás titular, mas essas contusões facilitaram, e suspensões também, facilitaram o Atlético. E agora, logo nesse jogo com o Bragantino, que é um dos times mais fortes do Brasil, representante do Brasil na Libertadores, o Goiás novamente não deverá contar com seus principais jogadores. E a eliminação, né, infelizmente eu tenho que falar isso, né, quase certa do Goiás nessa Copa do Brasil. É o que a gente imagina e vê, né, se desenhando essa situação, Francisco. Um outro goiano que está na terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético Goianiense, que também pega pedreira, é o Cuiabá. É o Atlético, um pouco de sorte, entre aspas, em relação ao que o Goiás conseguiu, né? Porque ele vai pegar o Cuiabá, que é um time mais do mesmo nível ali, de um nível parecido com o do próprio Atlético, né? Inclusive tem vários ex-jogadores do Atlético e do Goiás ali no Cuiabá, então é algo mais acessível, né? Não fácil, mas acessível para o Atlético. Aí a gente falando dessas premiações, Francisco, da Copa do Brasil, né? O campeão, por exemplo, da Copa do Brasil vai receber um prêmio de 60 milhões de reais. O vice-campeão leva um prêmio de 25 milhões de reais e quem chegar, né, aí nessa semifinal levará 8 milhões. É muito, quer dizer, para um time pequeno, por exemplo, suponhamos que o Ceilândia consiga chegar aí nessas semifinais da Copa do Brasil, 8 milhões para um clube pequeno, é muito dinheiro e aí é muito bem-vindo, né, Francisco? É claro, ele nunca viu todo esse dinheiro na vida, ele vai ficar igual o tio Patinhas, lembra do tio Patinhas? Nadando no dinheiro, naquela caixa forte dele. Ceilândia, se chegar nisso aí, vai nadar no dinheiro por muitos anos. Aí, Francisco, mais alguma informação para hoje? Só lembrando que ontem tivemos também a estreia do Fortaleza na Libertadores, né? Primeira vez que ele jogou na Libertadores e perdeu para o Colo-Colo do Chile, embora o Colo-Colo não esteja assim naquela fase, né, que ele já foi campeão da Libertadores, mas o Fortaleza, como era estreia, os jogadores sentem, né? Eles sentem essa estreia e acabaram perdendo. Quando o time acordou, já passou aquela emoção da estreia, aí ele conseguiu fazer apenas um gol e não deu para reagir mais. E teremos também, esquecemos de falar aqui, o Campeonato Brasileiro da Série B, né? A gente só falou que ia ter estreia, mas não falou os jogos de hoje, né? Nós temos Brusque e Guarani às 19 horas, Vasco e Vila Nova às 19 horas em São Januário e mais tarde, 21h30, Bahia e Cruzeiro. Começa a corrida aí da Série B.
Aí, né, esperamos também que o Vila Nova possa fazer um bom campeonato e alegrar aí os goianienses, que o estado de Goiás tem aí a torcida dividida, né? Não só os goianienses, todos os goianos, porque eu já vi gente aqui em Jataí que torce para o Vila Nova. Parece mentira, mas existe. Exatamente. E o estado de Goiás se divide aí, né? Entre os 3 maiores de Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense e Goiás. Automaticamente o Vila Nova na Série B. A gente conta e espera que o time realmente consiga fazer um bom campeonato para trazer aí alegrias para o torcedor goiano, né? E no interior a gente não vê essa rivalidade Goiânia, né? Quem não torce para o Vila, torce para o Vila também no Campeonato Brasileiro. Tem vilanovense aqui em Jataí que torce pelo Goiás também no Brasileiro, quando é jogo fora. E todo mundo, eu acho que torce pro Atlético também. Eu, por exemplo, aqui no estado de Goiás, sou torcedor do Atlético Goianiense. Do Dragão. Do Dragão. E os times do interior também, quando jogam Série D, Série C, a gente sempre torce pelo futebol goiano. Tá aí, Francisco, agradecer você aqui pela sua presença no resumo esportivo de hoje. Eu aqui substituindo nosso parceiro Elton Cândido. Desejar a você um bom dia e o resumo esportivo volta amanhã com mais informação. E a você, internauta, claro, muito obrigado por estar com a gente todos os dias aqui no resumo esportivo na TV Câmara. Bom dia, Francisco, e bom dia para você, internauta. Bom dia, PC. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Coisa é certa. Cansei de fugir do meu passado. O momento cultural do seu programa Manhã CMJ. Vamos começar mais uma vez com as notícias literárias. E boas notícias nos últimos dias. No Estadão, o anúncio de que toda a obra de Luiz Fernando Veríssimo será reeditada. Segundo a Companhia das Letras, a publicação das novas edições começa em novembro, com o lançamento de uma caixa com 2 volumes reunindo seus romances e um livro com crônicas de futebol. Este com o qual a editora quer aproveitar a onda de animação da Copa do Mundo, que também começa em novembro. Um dos maiores nomes da literatura brasileira, Veríssimo terá aproximadamente 35 livros nesse pacote de reedições que vão ganhar projeto gráfico padronizado.
Os últimos volumes devem chegar ao mercado em 2024. E o Veríssimo, que infelizmente deixou de publicar agora os livros, suas colunas no estado de São Paulo, o Estadão, porque ele, depois que passou pelo AVC, o segundo AVC, ele não está mais conseguindo ter aquela produção no ritmo que uma coluna semanal, às vezes 2 vezes por semana, exige. E no blog Babel, também do Estadão, a colunista Maria Fernanda Rodrigues conta que a editora Nós vai lançar um selo infantil. Com o nome Pequenós, o novo selo chama a atenção com 2 autoras, a britânica Virginia Woolf e a brasileira Márcia Tiburi. Em junho sai A Viúva e o Papagaio de Woolf. No segundo semestre, mais um livro dela, A Cortina da Diabá. Também para a segunda metade do ano deve vir As Pensadoras, de Márcia Tiburi. Os 4 primeiros livros da Pequenós chegam antes, em maio. Vovó Virou Semente, de Rodrigo Ciríaco e Priuí, que é a ilustradora. E Sarauzinho Poemas para Molecada, organizado por Ciríaco e ilustrado por Isabela Santos. De Galo em Galo, de Paulo Neto e Ana Lazevicius. E A Avó Adormecida, do italiano Roberto Parmigiani, com ilustrações do português João Vaz de Carvalho. Na Folha, Marilene Felinto destaca a poesia de Miriam Alves. A coletânea Poemas Reunidos, da editora Fósforo, cobre a produção da autora entre 1983 a 2020. A autora foi colaboradora da publicação Cadernos Negros, série literária surgida nos anos 1970, como resistência à exclusão de autores negros do mercado. Marilene questiona se o trabalho de Miriam Alves não seria mais conhecido hoje se fosse lançado com o mesmo apadrinhamento dado à poeta branca e católica Adélia Prado em 1976. Também na Folha, a coluna Painel das Letras, do jornalista Walter Porto, destaca lançamentos de autores chineses no Brasil. A editora Moinhos traz nomes contemporâneos, começando com Não Acredito no Eco dos Trovões, de Bei Dao, talvez o grande nome da poesia na China de hoje. O outro é o Além da Montanha, de Yao Feng, poeta que escreve tanto em chinês como em português. Outro título será Contos de Fantasia Chineses, que chega na parceria da Moinhos com a editora da Unicamp, que já trouxe ao Brasil a coleção Clássicos da Literatura Chinesa. No Globo, uma grande reportagem com o livro Memórias Sangradas, da editora Olhares, de Ricardo Beliel. Inspirado pelo Cangaço, a narrativa fala de uma jornada de mais de 11 mil quilômetros pelo sertão, com ecos de Gonzagão, Guimarães Rosa e Ariano Suassuna, entre outros mestres. Em 7 viagens registradas em textos e fotos, ele compõe uma experiência histórica, literária, visual e sonora. As palavras dos entrevistados, captadas com sensibilidade e respeito, tocam fundo. O Globo continua falando de Cangaço ao noticiar que o livro Estrelas de Couro, do historiador Frederico Pernambucano de Melo, ganha nova edição pela CEP, depois que exemplares antigos da obra chegaram a ser vendidos por R$ 1.500 na internet. Trata-se de um volume impecável sobre a indumentária cangaceira. Traz fartas ilustrações e um prefácio assinado por Ariano Suassuna. Melo é autor de outros livros elogiados sobre o tema, como Guerreiros do Sol, o banditismo no Nordeste brasileiro e a Guerra Total de Canudos. O colunista Anselmo Góes revela que Augusto Cury deve publicar novo livro pela Sextante. O Médico da Emoção é o 4º e último livro da série O Homem Mais Inteligente da História. Em 2022, Cury completa 20 anos de publicações pela Sextante, um ciclo iniciado com Você é Insubstituível, que vendeu até hoje 2.600.000 exemplares. Agora, Jorge, a gente vai então para o ranking dos livros mais vendidos dos últimos 7 dias pelo site Publish News. Jorge já está mostrando aí na tela para você que está nos vendo pela TV Câmara. Em primeiro lugar geral está o livro Vademecum Saraiva 2022, voltado para estudantes de Direito.
Em segundo, 8 Caminhos que Levam à Riqueza, de Pablo Marçal, da editora Buzz. Em terceiro, DNA Revelado das Emoções, da Elaine Ourives, da editora Gente. Em quarto, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, da editora Citadel. E em quinto, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola Estes, da editora Rocco. Na categoria Ficção, o primeiro lugar é do livro É Assim que Acaba, da Colin Hoover, da editora Galera Record. Em segundo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, da editora Paralela. Em terceiro, Amor e Gelato, da Gina Evans Welsh, da editora Intrínseca. Na categoria Não Ficção, o primeiro lugar é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola Estes. Em segundo, Meu Sangue Amarelo, do João Adib Marques, da editora Agir. E em terceiro, Mindset, da Carol Dweck, da editora Objetiva. Em autoajuda, o primeiro lugar está com o DNA Revelado das Emoções, da Elaine Ourives. Em segundo, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. E em terceiro, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, da editora Academia. Na categoria Infanto-Juvenil, a primeira colocação está com Os Últimos Jovens da Terra, do Max Brallier, da editora Milk Shakespeare. Em segundo, Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston, da editora Seguinte. Em terceiro lugar, Heartstopper, Dois Garotos, Um Encontro, da Alice Oseman, da editora Seguinte. E na categoria Negócios, fechando o nosso ranking, o primeiro lugar está com Vademecum, da editora Saraiva, na versão 2022. Segundo lugar, 8 Caminhos que Levam à Riqueza, do Pablo Marçal. E em terceiro, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, da editora Sextante. Então esse aí foi o ranking dos livros mais vendidos. E como a gente está falando de livro, vamos à dica de livro de hoje, Jorge. Hoje nós vamos falar do livro Repórter, Memórias, de Seymour Hersh, um dos mais importantes jornalistas de todos os tempos. A gente vai falar sobre esse livro porque ontem foi o dia do jornalista, né? Vamos puxar sardinha para nossa brasa. E também hoje é o aniversário do Seymour, um dos mais importantes jornalistas de todos os tempos, ao lado do Bob Woodward, do Ben Bradley. Ele circulou pelas principais redações americanas sem nunca abrir mão da independência. Suas reportagens estamparam as capas de jornais ao redor do globo e influenciaram a opinião pública em momentos decisivos da história. Foi assim no Vietnã, com suas matérias sobre o massacre de My Lai, que mostraram ao mundo uma guerra que o governo preferia esconder. Foi assim em Abu Ghraib, quando descortinou o lado mais sombrio, violento e desumano da guerra ao terror nos anos 2000. E foi assim também na morte de Bin Laden, quando Hersh revelou as maquinações por trás da perseguição ao terrorista. Neste extraordinário livro de memórias, o leitor conhecerá as histórias que o tornaram célebre e os tempestuosos bastidores de suas reportagens. Como um jornalista chega a uma fonte, como segue uma pequena pista até descobrir um grande furo. Em meio a essa verdadeira aula de jornalismo, Hersh relembra também sua relação com políticos e alguns dos grandes nomes das redações americanas. Está ali uma foto do Seymour Hersh, que o Jorge está colocando na tela. No momento em que o jornalismo está sob fogo cerrado, Repórter é um testemunho sobre o poder da palavra escrita e uma crônica mordaz dos nossos últimos 50 anos. Seymour Myron Hersh nasceu em Chicago no dia 8 de abril de 1937. Jornalista investigativo, é ganhador do prêmio Pulitzer de reportagem internacional e especializado em geopolítica, atividades dos serviços secretos e assuntos militares dos Estados Unidos. É filho de judeus lituanos que emigraram da Lituânia e da Polônia para os Estados Unidos, onde abriram uma lavanderia em Chicago.
Depois de se graduar em História na Universidade de Chicago, Hersh trabalhou na rede de farmácias Walgreens até ser aceito na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, de onde logo foi jubilado por ter notas baixas. Depois de voltar a trabalhar por um curto período na rede de farmácias, Hersh começou sua carreira jornalística como repórter policial para o City News Bureau em 1959. Mais tarde, tornou-se correspondente da United Press International em Dakota do Sul. Em 1963, tornou-se correspondente da Associated Press em Chicago e Washington. Quando trabalhava em Washington, Hersh conheceu e ficou amigo de Isadore Feinstein Stone, um jornalista independente, crítico virulento do macartismo, cujo jornal, o I.F. Stone's Weekly, servia como inspiração para o trabalho posterior de Hersh. Foi nessa época que ele começou a formar seu estilo investigativo, indo além dos briefings, aqueles releases enviados pelo Pentágono, e procurando entrevistar individualmente os oficiais de alto escalão. Agora a gente vai para a programação de cinema do Jataí Shopping para esta sexta-feira. Continua em cartaz o Batman, dublado, mas agora em apenas um horário, às 20h05. Também continua em cartaz agora um filme da Marvel, que é o Morbius, né? O Batman DC e o Morbius da Marvel. Continua em cartaz dublado às 15h45, às 19h e às 21h15. Também continua em cartaz Os Caras Malvados, dublado às 18h05. E esta semana estreou o segundo volume do Sonic, o filme, né? Aquele personagem dos videogames, muito famoso, e provavelmente, né, não é certo ainda, que será o último filme do Jim Carrey, ele que anunciou que está se aposentando das telas. O grande ator Jim Carrey, que faz um vilão aí no filme do Sonic, ele está de volta no Sonic 2, que está sendo exibido dublado às 14h30, às 15h30, às 17h05 e também às 19h45 no cinema do Jataí Shopping. E como a gente está falando de cinema, vamos então à dica de filme, Jorge. O filme hoje também tem a ver com um aniversariante. O filme é Amores de Picasso, de 1996. Aniversariante ou a data da morte, na verdade, do grande Pablo Picasso, né, o pintor espanhol. Nesse filme, a história se passa depois da Segunda Guerra Mundial. Fala especialmente do relacionamento do Picasso com a também pintora Françoise Gillot. Quando se conhecem, Françoise tem 21 anos e o Picasso já estava com 61. A vida de Picasso, que morreu em 8 de abril, é uma interminável sucessão de esposas e amantes que ele ostensivamente mantém orbitando ao seu redor. O criador do cubismo possui uma grande imaginação, senso de humor e um inegável carisma para atrair tantas belas mulheres. Françoise dá a Picasso 2 filhos, mas mesmo assim ela aceita a relação dele com outras mulheres, sendo que, em troca, ele lhe mostraria suas obras de arte e a apresentaria a outros pintores. Os Amores de Picasso foi dirigido por James Ivory e tem no elenco o grande e premiado Anthony Hopkins no papel do gênio das artes plásticas. Tem também a Natasha McElhone, Julianne Moore, Dominic West, John Plowright e muito mais. Um grande elenco nesse filme de 96. Falando sobre o Picasso, Pablo Ruiz Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, em 25 de outubro de 1881 e morreu na França, na cidade de Mougins, no dia 8 de abril de 1973. Além de pintor, foi escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo e passou a maior parte de sua vida na França. É conhecido como cofundador do cubismo ao lado de Georges Braque, inventor da escultura construída,
inventor da colagem e pela variedade de estilos que ajudou a desenvolver e explorar. Dentre suas obras mais famosas estão os quadros cubistas As Meninas d'Avignon, de 1907, esse quadro que o Jorge está mostrando, e Guernica, de 1937, esse que o Jorge está mostrando é As Meninas d'Avignon, de 1907, e o próximo é Guernica, de 1937, uma pintura que retrata o bombardeio alemão, os nazistas ajudando os fascistas da Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, destruíram a cidade de Guernica, e o Picasso fez esse quadro retratando os horrores da guerra. O pintor de Málaga demonstrava talento artístico desde jovem, pintando de forma realista por toda a sua infância e adolescência. Durante a primeira década do século XX, o seu estilo mudou graças aos seus experimentos com diferentes teorias, técnicas e ideias. Sua obra geralmente é classificada em períodos. Enquanto os nomes de muitos dos seus períodos finais são controversos, os períodos mais aceitos da sua obra são o período azul, de 1901 a 1904, o período rosa, de 1904 a 1906, o africano, de 1907 a 1909, o cubismo analítico, de 1909 a 1912, e o cubismo sintético, de 1912 até 1919. Tá aí uma foto do Picasso, o verdadeiro, não o Anthony Hopkins, que o representou no filme Os Amores de Picasso. E ele, excepcionalmente prolífico durante a sua longa vida, conquistou renome universal e imensa fortuna graças às suas conquistas artísticas revolucionárias, tornando-se uma das mais conhecidas figuras da arte em todo o século XX, Giorgio. E aproveitando que a gente está falando de artes plásticas, né? Amanhã temos exposição aqui em Jataí, que será aberta. A abertura amanhã às 10 horas no Museu de Arte Contemporânea. Está aí a arte enviada pelo museu, pela Secretaria de Cultura de Jataí. Amanhã às 10 horas no Museu de Arte Contemporânea de Jataí, a exposição Isabel, 90 anos, que ainda contará com artistas convidados, né, como a Andressa Cristina, o Isaac Zanassi e o Lei Silva. A mostra ficará aberta ao público até o dia 7 de maio. Muito bem, as atrações culturais de volta a Jataí, agora que a pandemia deu aquela arrefecida, as pessoas então podem ter um gostinho de vida normal pela frente. E a gente vai chegando ao final do nosso boletim Momento Cultural com a dica de música. E a dica de hoje é Exagerado, do Leone, do Cazuza e do Ezequiel Neves. É uma homenagem ao aniversariante do dia. Dessa vez sim, um aniversariante, porque antes a gente falava do Picasso, que morreu num dia como hoje, 8 de abril. Mas hoje é a data de nascimento do Carlos Leone Rodrigues Siqueira Júnior, mais conhecido apenas como Leone, que nasceu no Rio de Janeiro no dia 8 de abril de 1961. É cantor, compositor, músico e escritor. Para quem não se lembra, ele começou no Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, do tempo que o Jorge já era casado naquela época, né? 81, por aí. Mentira, rapaz. O Jorge é de 79. 79, é jovem ainda. Ele ficou no Kid Abelha, né? O Leone, não o Jorge, de 81 até 86. Começou a tocar baixo aos 16 anos, quando formou com amigos da escola o seu primeiro grupo de rock, chamado Crisma. Em 81, então, ele começou o Kid Abelha junto com o Jorge Israel, a Paula Toller e o Alessandro Gonçalves. Teve um relacionamento amoroso com a Paula Toller, porém, em 86, depois de 2 discos de ouro, houve um desentendimento entre os dois, separaram-se e ele logo depois saiu da banda. Em 86 ele fundou o Heróis da Resistência, um conjunto também famoso. Ele era o vocalista e baixista. Com os Heróis lançou 3 discos, conquistou 1 disco de ouro e estourou com os hits Só Pro Meu Prazer e Dublê de Corpo. Conforme o tempo ia passando e os objetivos dos integrantes foram se divergindo, a banda se desfez em 93. E de 93 para cá, então, o Leone está com
a sua carreira solo, né, quando ele lançou a canção Garotos 2, que se manteve 6 meses nas paradas de sucesso em todo o país. E isso já tinha acontecido outras 16 vezes, né, com músicas como Fixação, essa do tempo do Kid Abelha, Só Pro Meu Prazer, Como Eu Quero, Exagerado, Dublê de Corpo, A Fórmula do Amor, também uma música famosa que ele fez junto com o Léo Jaime. Essa foto aí que o Jorge está mostrando é do tempo do Kid Abelha, né, quando era jovenzinho ainda, e ele já teve muitos parceiros de sucesso, né, o Cazuza, com quem ele fez Exagerado, trabalhou também com Herbert Viana, com Léo Jaime, Paula Toller, Roberto Frejá, Ney Matogrosso, Vinícius Cantuária, Ivan Lins, Paulinho Mosca e Rodrigo Maranhão. Em 95 lançou o livro Letra, Música e Outras Conversas, onde entrevista e conversa com 8 artistas consagrados de sua geração, como Renato Russo, Herbert Viana, Lobão Frejá, Adriana Calcanhoto, Marina Lima, Samuel Rosa e Nando Reis, falando sobre o processo de criação dos compositores. Então, para encerrar o momento cultural de hoje, você fica aí com 20 segundos de Exagerado na voz do Leone. E daqui a pouco a gente volta com as últimas notícias do Manhã CMJ de hoje, Giorgio. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras. Uma coisa é certa. Cansei de fugir do meu passado. São 10 horas e 55 minutos. Vamos agora às últimas notícias do Manhã CMJ desta sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. E hoje, 8 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Como hoje nós não tivemos excepcionalmente o nosso boletim Saúde em Dia, vamos abordar essa data especial que foi criada pela União Internacional de Controle do Câncer, a UICC, com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. Em Goiás, a estimativa é de 20.940 novos casos de câncer até 2023. O tipo de câncer que deve se destacar é o de próstata. A previsão é de que surjam 2.240 casos no estado. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, em 2020, a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, a ACCG, foi responsável por 82% dos atendimentos oncológicos no estado. Entre 2010 e 2019, os casos de câncer cresceram 26%, passando de 18 milhões e 700 mil para 23 milhões e 600 mil novos diagnósticos, de acordo com a análise do peso global do câncer. O documento analisou dados de 204 países, incluindo o Brasil, e foi divulgado no final de 2021. As informações são do jornal O Hoje de Goiânia. 5 pessoas foram presas preventivamente e mais de R$1 milhão em cheques foram apreendidos ontem na deflagração da Operação Faixa Vermelha, que investiga a falsificação e venda ilegal de agrotóxicos por uma organização criminosa composta por empresas, na sua maioria instaladas em Goiânia e Aparecida de Goiânia. O Ministério Público de Goiás, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência, CSI, cumpriu 34 mandados de busca e apreensão, quando foram encontrados mais de R$1 milhão em cheques, R$84 mil em notas e $3 mil. Apenas um procurado ainda não foi encontrado.
Além do dinheiro e dos cheques, a Operação Faixa Vermelha apreendeu celulares, laptops, computadores e documentos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Guapó, na região metropolitana, Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, e Palmas, no Tocantins. O conteúdo dos materiais apreendidos será analisado na continuação do inquérito. São 10 horas e 58 minutos. Termina aqui o Manhã Sem MJ de hoje. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 9 horas e 30 minutos. Um bom dia para todo mundo, um ótimo final de semana e até lá.